Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, a Sra. Ministra também. Sra. Ministra, eu não sei se percebi bem, e por isso é logo a primeira pergunta que lhe faço, relativamente a esta circunstância de não ter visto qualquer evidência, ter havido alguma interferência. Referia-se, portanto, durante o período em que foi Presidente do Conselho de Administração, ou está a referir-se mesmo a este caso em concreto das gêmeas? Ou seja, durante um período em que foi Presidente do Conselho de Administração, mas relativamente às gêmeas? Durante o período que fui Presidente do Conselho de Administração, não tive nenhum contacto relativamente às gêmeas. Antes de ser Presidente do Conselho de Administração, também então não. Eu vou fazer a pergunta de outra forma. Eu peço desculpa se não percebi, desculpe, Sra. Deputada. Porque há duas questões que eu acho que são importantes. Uma é se, durante o período em que foi Presidente do Conselho de Administração, sobre qualquer outro caso que não tenha nada a ver com este, alguma vez teve contacto com alguma situação em que poderia percepcionar como algum tipo de pressão política ou algum tipo de pedido para e, portanto, e fazemos essa pergunta já assim separada, pergunto-lhe já relativamente a este ponto, se alguma vez recebeu algum tipo de contacto para algum pedido específico por parte de algum responsável político? Senhora Deputada, a resposta é não. Deixe-me dizer-lhe de qualquer maneira o seguinte, que eu acho que é importante também dizer isto e assumo completamente aquilo que aqui vou dizer. Todos nós que estamos, sobretudo quem está no terreno, à frente de um hospital, e de um hospital que trata doenças muito graves, e muitas delas que, se não forem tratadas, são fatais, e sempre que o acesso não se faz no tal tempo útil que todos queremos que se faça, e é para isso que temos o nosso Serviço Nacional de Saúde, a angústia das pessoas é grande. E eu devo-lhe dizer que, durante aquele período, tive apenas um contacto no supermercado, onde costumo ir às compras há muitos anos, porque fui reconhecida exatamente por uma das colaboradoras com quem falo sempre, há muitos anos também, e que tinha um filhote que estava já tinha tentado ir ao privado e aqui e ali, e que me tentou sensibilizar, porque o menino era surdo e só ali é que se tratava, e eu disse-lhe que faria tudo o que eu pudesse, mas naturalmente que essa era uma matéria que eu não poderia interferir. Mas eu queria deixar claro que as pessoas, e eu sei que sabe isso, ficam muito angustiadas. E é naturalíssimo que qualquer de nós que contacta com uma família, uma mãe, uma criança, sinta cá dentro, claro que temos que ser firmes e resistentes, porque nós não podemos alterar o processo, não estamos a prejudicar alguém, mas obviamente que queria também deixar esta parte humana para se perceber o que é que nós vivemos todos os dias quando estamos nestes lugares. Quando eu digo nestes lugares, Presidente do Conselho de Administração, não no que estou hoje. Mas não, nunca tive contacto nenhum do poder político, nunca, para coisa nenhuma. Desta natureza, naturalmente. Certo, claro, tive outros, com certeza, para a gestão. E devo-lhe dizer que só refiro este único que tive, porque foi algo que me tocou. Certo. Por não poder fazer muito, e sobretudo porque tive a consciência de que efetivamente nós temos que trabalhar de outra forma para conseguir que as pessoas cheguem onde precisam. Mas, mais uma vez, deixe-me dizer-lhe, admito perfeitamente que durante o tempo que estive no hospital, os médicos são confrontados a toda a hora com isto, com pessoas a pedir ajuda. É disto que estamos a falar. Agora, por isso é que nós temos esta portaria. Esta portaria é muito importante. Agora, também lhe vou dizer, às vezes, e com esta menina que já foi no meu tempo, ela chegou-nos tarde. Ou seja, ela devia ter chegado mais cedo. E, portanto, fez todo aquele percurso, e porque depois, se calhar, não tinha médico de família, e depois porque... E, ou seja, isto leva-nos a pensar, se me permitem já agora usar este espaço para dizer isto, nesta casa que é da democracia, eu hoje tenho responsabilidades, portanto também tenho que fazer alguma coisa por isso, de encontrar em situações desta natureza, que são tão graves e têm que ser tão rapidamente detectadas, modelos mais rápidos de identificação. Porque, efetivamente, é uma realidade. Nós temos tempos para o tratamento nestas crianças.
Mas a resposta à sua pergunta direta é não tive nunca, enquanto estive este ano, nenhum contacto de nenhum político, fosse de onde fosse, a pedir-me fosse aquilo que fosse. Pronto, então, nesse caso, realmente, quando estava a referir que nunca teve qualquer evidência, estava-se a referir ao caso específico das gêmeas. Portanto, enquanto exerceu as suas funções e que houve esta auditoria, nunca teve essa evidência. Agora, a pergunta que lhe faço é porque, efetivamente, há um e-mail específico da secretária do Sr. Dr. Lacerda Salles para a diretora de pediatria com informação sobre as gêmeas. E depois também temos os documentos clínicos com a informação de que, efetivamente, a referenciação é feita através do Sr. Secretário de Estado. Para além disso, o próprio relatório da auditoria, ele expressamente refere, o Sr. Secretário de Estado, diz, apenas para citar um dos pontos, diz apenas 2 utentes AME com medicação Zolgensma foram referenciadas pelo Secretário de Estado da Saúde, segundo registro em dossiê clínico, e, portanto, depois as utentes são naturais do Brasil, etc. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se isto não é evidência suficiente. Ou se não considera as conclusões da auditoria, as conclusões do relatório da IGAS, se não são evidência suficiente de que houve esta interferência, ou esta referenciação, não vamos dizer interferência, por parte do Sr. Secretário de Estado. Na auditoria da IGAS, perdão, desculpe, No relatório. na auditoria interna, está escrito nos registros clínicos, aos quais, como lhe digo, eu não tenho acesso, mas os auditores puderam ter porque estavam em sede de auditoria, está exatamente escrito isso. Estando escrito, há evidência de que a referenciação, não se pode considerar uma referenciação, não é? Do ponto de vista técnico, que a entrada pode ter sido feita dessa maneira. Mas eu creio que, se interpretei bem a questão que a senhora deputada me tinha feito, era se eu tinha, no fundo, tido contactos ou uma evidência comigo relativamente a este caso. E eu nunca falei deste caso com nenhuma das pessoas que acabaram de referir nesta audição. Nunca falei, nunca tive nenhum contacto. Era nesse sentido que dizia que nunca teve qualquer evidência dessa interferência? Absolutamente. Ou seja, e não só, e não tinha, de facto, repare, quando eu mando fazer a auditoria, não é? Eu não tinha nada, e não existe a não ser o que está aqui, no registro clínico escrito pela médica. Exato. Não existe mais nada nos acervos do Conselho de Administração que comprove nenhum tipo de interferência. Sim, é isso que eu me a minha refiro. pergunta é, no fundo, tentar perceber se contesta ou não contesta aquilo que foi a conclusão dos auditores. A conclusão dos auditores baseia-se naquilo que eles viram escritos, não é? Eu acho que não contesto, não é? Não posso contestar. É com base naquilo que está escrito. Certo. Certo? Pronto. Agora, tudo o resto, o que é que se passou para aquilo estar lá escrito? Essa matéria foi uma matéria que não é uma matéria do Presidente do Conselho de Administração, e sobretudo daquele que vem depois, 2 anos depois da situação. Essa já é uma matéria que ficou aqui registada e, como a senhora deputada bem sabe, além da própria inspeção da IGAS, que é bastante mais vasta, o Ministério Público tem a decorrer um processo. Claro. E, portanto, o que é que eu lhe posso dizer no meio disto tudo? Eu não sei quais são as conclusões finais de todo esta situação. Mas eu mantenho aquilo que disse. Eu, até ver este relatório que diz especificamente uma coisa que foi escrita pela médica na altura, esta é a única, digamos, evidência que não foi, enfim, constatada por mim, mas pela auditoria, porque a auditoria tem acesso aos dados clínicos. Eu não tenho. Portanto, eu mantenho. Sim. Nunca tive nem acesso. Mas não contesta as conclusões que a auditoria... Naturalmente que não contesto, porque é uma auditoria material, é uma auditoria feita com base nos registros todos, no fluxo todo, e está lá escrito. Muito Portanto, bem. A senhora Ministra conhece a doutora Teresa Moreno? A doutora Teresa Moreno, conheço sim, a resposta é sim. Estive com ela talvez 3 vezes e sempre por causa do caso desta bebê que chegou até nós. Sim, este outro caso. Sim, sim. Com esta neuropediatra especificamente, que tratou estas meninas também, que hoje falamos,
só falei a propósito deste outro caso. O neuropediatra com quem falei e a diretora de departamento, que também conhecem, foram as pessoas com quem tive, digamos, mais contacto durante o tempo que estive, e que ambos evidenciaram, além da carta que tinham escrito assinada pelos neuropediatras e pelos pediatras, evidenciaram sempre o seu desconforto sob o ponto de vista ético, eu acho que era sobretudo sob o ponto de vista ético, por não se sentirem capazes de ter, é assim que isto agora é a interpretação minha, claro, sublinhado, capazes de fazer face a uma situação crescente de procura, sem haver, de facto, um modelo que lhes garantisse o acesso ao medicamento de uma maneira, digamos, que não criasse desigualdades. Penso que era a grande preocupação deles. Ao mesmo tempo, mais uma vez refiro, que havia a preocupação de que, de repente, se não criássemos, enfim, algumas, enfim, não tivéssemos consciência de que éramos um dos poucos países na altura que tinha este tratamento disponível, que isso podia levar a que outras crianças e outras famílias nos procurassem, porque eles tinham tido já vários contactos, tanto quanto eu percebi, e-mails, e que isso podia gerar uma situação de insustentabilidade para o centro. E foi tudo quanto eu consegui, na altura, nas poucas conversas que tivemos, até porque a partir do momento em que estabelecemos a auditoria interna, e que a IGAS entra também e o próprio Ministério Público, nós nunca mais tivemos qualquer tipo de conversa sobre esta matéria. Ficámos todos em... Daquilo que conheceu a doutora Teresa Moreno, considera que ela teria alguma razão para mentir no que diz respeito aos contactos que recebeu com indicação expressa para marcar a consulta e proceder ao seguimento das crianças? Não tenho razão nenhuma para pensar que a doutora Teresa Moreno tivesse nenhuma razão para mentir. Nem ela, nem qualquer médico daqueles com quem trabalhei durante aquele ano. Muito bem. E relativamente à circunstância da doutora Teresa Moreno, nos vários relatórios clínicos, referir sempre que a referenciação vinha por parte do Sr. Secretário de Estado da Saúde. Alguma vez, durante o período em que exerceu as suas funções, teve conhecimento de outros casos em que também fosse feita essa referência? A resposta à sua pergunta, como ela é muito objetiva, é não. Não tive. Conhecimento, não tive. Sim. Pronto, podem ter existido ou não, mas sim, mas é pronto, não fiz auditorias para andar à procura, óbvio, mas, claro, mas conhecimento não tive, não. É verdade, não tive. Não sei se teve conhecimento na altura ou mesmo agora de que as meninas tiveram consulta marcada no Hospital dos Lusíadas, que depois acabou por ser desmarcada. Aquilo que eu lhe gostava de perguntar era se efetivamente a referenciação podia ter sido feita através de um hospital privado. Ou seja, se as meninas podiam ter tido a primeira consulta num hospital privado que depois as referenciasse para o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, e se isto cumpriria a portaria 147? De acordo com a portaria que nós temos hoje, que é essa, digamos, referenciação não é possível. Seria possível, com certeza, a um médico, enfim, enfrentar uma situação destas e fazer a referência para os cuidados de saúde primários, para depois tentar fazer a referência para o hospital. É aquilo que está definido. Não temos neste momento, essa situação prevista. Admito que, com o passar dos anos e do tempo, cada vez mais vamos ser confrontados com estas circunstâncias, porque as pessoas, muitas vezes, não conseguindo ter acesso aos cuidados de saúde primários e fazer todo o percurso, no seu desespero, eu refiro, acabam por tentar fazer, algumas delas, os maiores sacrifícios para tentar ir a um especialista no privado ou porque têm seguros e, naturalmente, os médicos, eu admito que possam tentar encontrar soluções para encaminhar os doentes. Acredito que sim, que isso é uma coisa, digamos, humana, não é? Agora, de acordo com a legislação como a temos, esta referenciação só existe dentro do Serviço Nacional de Saúde. Então, mas nesse caso, não sei se tem consigo, por acaso, a portaria, mas o artigo 8º da portaria diz expressamente que podem haver referenciações a partir de entidades externas ao SNS. Que tipo de entidades é que estão aqui em causa? Eu penso que essas referenciações de entidades externas ao SNS, tanto quanto eu sei, mas admito que possa ter que aprofundar o artigo 8,
vêm, sobretudo, daquelas entidades com quem o SNS tem acordos de cooperação, de colaboração. Nós temos acordos de colaboração com vários hospitais de misericórdias, com o setor social, sobretudo, em algumas áreas também menos com o setor privado, e nesses contextos a referenciação, obviamente, que é possível, não é? Tem que ser, porque se nós temos acordos para trabalhar num determinado domínio, temos que poder ter uma referenciação interhospitalar. Mas tanto quanto eu sei, como digo, posso melhorar esta informação, mas tanto quanto eu sei, são sobretudo a rede com quem temos acordos. Eu posso ter entendido mal o que o Dr. Luís Pinheiro disse e deixo já essa ressalva, porque aquilo que eu entendi é que ele tinha uma interpretação um bocadinho mais ampla deste artigo, e que, ou pelo menos desta linha, e que para ele, por exemplo, a referenciação vir pelo Sr. Secretário de Estado podia cair aqui, ou seja, seria uma entidade externa ao SNS que estava a fazer essa referenciação. Pronto, já percebi que não consegue dizer exatamente que isso aconteça, não é? Não consigo ajudá-la nesse contexto, sinceramente. Eu própria, como lhe digo, até agora fico ainda mais orientada para aprofundar com muito detalhe esse artigo, porque, como lhe digo, não é uma coisa frequente. E a ser, pelo menos da experiência que eu tive, não é? A ser, são de facto de entidades que têm connosco acordos para determinados... Olha, posso-lhe dar um exemplo só para perceber onde quer chegar. Nós temos um acordo, já tínhamos no governo anterior e agora mantivemos e estamos a incrementá-lo sempre que necessário na área da obstetrícia, não é? E, portanto, naturalmente que numa circunstância, portanto, destas, se houver uma referenciação inversa, ou seja, se uma grávida que, através deste acordo, for para uma entidade privada e houver uma determinada circunstância que tem critérios, que a entidade já não possa, já tenha chegado ao limite daquilo que está no acordo, naturalmente faz uma referenciação inversa. E, portanto, isso... completamente. Mas não consigo... e penso que não é adequado dar-lhe qualquer interpretação, isso é do Sr. Dr. Luís Pinheiro, ele é que deve fazer a sua interpretação. Por acaso, outra coisa que foi o Dr. Luís Pinheiro também que disse, relativamente ao pedido ter sido feito, portanto, da Secretaria de Estado, diretamente à doutora Ana Isabel Lopes, portanto, era a diretora de Pediatria, do Departamento de Pediatria. Segundo aquilo que ele próprio disse, esse pedido poderia ter acontecido, mas não diretamente à senhora diretora, deveria ter sido dirigido ao Conselho de Administração. E, portanto, queria perguntar-lhe se realmente em situações excepcionais o Conselho de Administração recebe algum tipo de pedido de responsáveis políticos. Ou se alguma vez se lembra de ter recebido? Eu, Sra. Deputada, enquanto lá estive, não recebi pedido de nenhum responsável político. Nem por escrito, nem oral. Não sei o que é que lhe dizer, quer dizer, se a interpretação do artigo 8 pode ir até esse nível, é uma questão também muito jurídica, para ser completamente sincera. Sim, agora já nem estava a pegar na portaria. Pronto. Agora estava a dizer no sentido de, até pode ser, eu julgo, agora já não tenho certeza se foi ele que falou nisso, mas de, por exemplo, pedidos do género, recebemos uma reclamação aqui relativamente à não marcação de uma consulta, vejam, por favor, o que é que se passa, coisas deste género. Não, vamos lá ver, o circuito, e eu agora conheço também pelo outro lado, é sempre que há uma reclamação, e ela pode vir de vários... Nós temos, na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, existe um departamento só para reclamações, que é quem faz, ou seja, onde tudo chega, e é quem faz depois o encaminhamento. E, portanto, o Ministério da Saúde, através da Secretaria-Geral, sim, pode intervir no sentido de tentar perceber, mas falo sempre de forma escrita. E faz com muitos processos, não é? Porque nós também temos elogios, não temos só reclamações. Mas em todas as situações de reclamação, ou de lista de espera, ou de situação em que as pessoas sentem que foram, portanto, que não foram atendidas de uma maneira adequada, que foram prejudicadas em termos do seu resultado em saúde, as reclamações,
vão todas parar, quer entrem pelo gabinete do Ministro, quer entrem pelo gabinete dos secretários de Estado, quer venham de onde venham. O percurso normal, e isto é rastreável em processo de smart docs e, enfim, de modelos de arquivo que temos, para uma unidade que só trata, não trata só disso, mas trata maioritariamente disto. Depois, no seguimento também da audição do Dr. Luís Pinheiro, ele referiu o facto de, portanto, em 2023 ter havido realmente esse caso que não teve o mesmo, não teve acesso ao medicamento, sim, não é? E ele refere, eu vou citá-lo para ser mais fácil, ele diz que pretenderam tratar os médicos naquele hospital pretenderam tratar uma criança nascida em outubro de 2023 e, segundo as suas próprias palavras, não o terão aparentemente logrado conseguir. Porque discutimos e escrutinamos o tratamento com sucesso de 2 bebés portuguesas com indicação clínica indiscutível e remetemos para o esquecimento uma outra a quem, alegadamente, 4 anos depois, não terá sido proporcionado o tratamento. Aquilo que eu entendi foi que o Dr. Luís Pinheiro estaria a dar a entender que foi o impacto mediático que o caso das gêmeas teve, que de alguma forma influenciou negativamente o tratamento desta outra criança. E, portanto, queria lhe perguntar se, na sua opinião, realmente se este caso das gêmeas teve algum impacto negativo no tratamento de outras crianças. Não teve nenhum impacto negativo no tratamento de outras crianças. Como já referi, naquele período nós não tínhamos ainda, e era da nossa responsabilidade, não era da responsabilidade do anterior Conselho de Administração, porque esse já não estava lá, era nossa responsabilidade garantir o melhor tratamento, sob o ponto de vista clínico, economicamente viável e administrativamente, ou juridicamente, para ser mais precisa, digamos, adequado. E foi exatamente isso que nós fizemos. Ainda assim, vou voltar a repetir, pela 4ª vez ou 5ª, que se no final de toda durante essa discussão, que demorou cerca de 3 ou 4 dias, já não consigo precisar, a médica tivesse optado, isto é, tivesse dito, sim, não há outra hipótese, tem mesmo que ser. O Conselho de Administração podia não ser por unanimidade, mas o Conselho de Administração e a Presidente do Conselho de Administração fariam a aquisição do medicamento e depois logo se veria o que é que aconteceria em termos, enfim, em termos de responsabilidades, não é? Todos os dias arriscamos, claro, na nossa vida e aqui não há como não arriscar, não é? Agora, mais uma vez lhe digo que, para o fazer, eu tinha que o fazer com um relatório circunstanciado que era uma situação de life-saving, e, nesse contexto, esse relatório também nunca me apareceu. Não quer dizer que não tenha vindo depois de eu ter saído, mas nunca apareceu. E, portanto, é o que eu lhe posso dizer. Outras interpretações de pessoas, neste caso, de ex-conselhos de administração, como lhe digo, eu não faço comentários, eu penso que é pouco adequado, mesmo, fazer comentários sobre pessoas que nos antecederam ou que nos sucederam. Diga-me outra coisa, não sei se já disse, se tiver dito, peço desculpa, não ouvi, mas recorda-se da idade que essa menina tinha quando chegou ao Santa Maria e havia a discussão sobre a viabilidade ou não da administração do medicamento? Eu tenho aqui, mas ela era muito pequenina, tinha talvez 2 meses. 2 meses. Eu já lhe confirmo, peço desculpa. Tá, mas deixo-lhe isso porque depois vai para a ata e tem que estar muito bem, mas eu já lhe dou na altura, mas era muito pequenina, portanto ela, então, mas nesse caso, ao fim de 15... Diga, desculpa. Não, eu desculpo estar a interrompê-la porque, bom, eu não sou médica, não é? Portanto tenho aqui alguma dificuldade acrescida em perceber certas coisas. Mas nesse caso, porque é que no caso desta criança que aparece com 2 meses, ou seja, até era mais nova que as gêmeas quando elas são 2 meses, eu já vou confirmar. Consulta, mas pronto, ficando sujeita à confirmação, porque é que essa criança não teve acesso ao medicamento e as outras 2 tiveram? Sra. Deputada, porque é que as outras 2 crianças tiveram? Eu penso que essa é a matéria que têm estado a avaliar também, sim, como é que tiveram e porque é que tiveram. Eu, sobre essa matéria, mais uma vez, como lhe digo, não vou comentar.
Não, eu estava a perguntar mesmo em termos clínicos, ou seja, não é propriamente uma opinião pessoal, ou seja, objetivamente, Sim. houve, e volto a referir que eu não sou médica e estou mesmo a dizer isto com base no meu conhecimento, que é muito limitado nesta matéria. Mas as gêmeas, se eu não estou em erro, elas acabaram por ser medicadas com o Zolgensma, já teriam cerca de 1 ano e meio. E antes disso estavam a ser medicadas com outro tratamento. Ainda assim, e apesar de, segundo aquilo que eu me recordo de ter lido, a eficácia do Zolgensma estava verificada para crianças até aos 8 meses. Ainda assim, optou-se por fazer essa medicação. E, portanto, eu só gostava de compreender porque é que uma outra criança que teria, pronto, a Sra. Ministra está a confirmar, a partir de 2 meses, porque é que consideram que não há viabilidade em ela fazer esse mesmo tratamento quando comparamos ambos os casos. E volto a dizer que não é uma questão de opinião, é objetivamente porque é que umas tiveram acesso e outras não. Não, vamos lá ver. A Sra. Deputada, se me permite, claro, só para também nos ajudarmos uma à outra aqui, acho que há várias questões, não, há várias dimensões nas suas interrogações. Vamos lá ver. Relativamente, estes fármacos, e nomeadamente o Zolgensma, e agora o Risperidone também, o Nocirem também, são fármacos, as doenças são muito raras, são fármacos utilizados em numa população pequena e, portanto, todos os dias os médicos e os cientistas aprendem sobre os efeitos destes medicamentos. E hoje sabemos mais sobre os efeitos destes medicamentos, porque também as crianças vão evoluindo, aquelas que felizmente já conseguem sobreviver, mais do que 2 anos, que era o tempo, a esperança média que tinham. E os médicos, à medida que vão experimentando o medicamento e que vão percebendo quais são os efeitos, porque os ensaios clínicos aqui têm características muito diferentes e tempos muito diferentes, vão naturalmente apurando a sua decisão clínica. É a minha interpretação, que não sou médica, mas do convívio com médicos de uma vida inteira e porque estou na área do medicamento e conheço bem a área dos ensaios clínicos e... Enfim. Portanto, nesse contexto, se me permite, a minha interpretação e das conversas que tive na altura com o Departamento de Pediatria, tive em 2 conversas, a questão desta bebê que nos chegou, não era se ela tinha, vamos lá ver, direito ou não tinha direito, ou se era... Ou seja, o medicamento preferido com o conhecimento que havia à data era o Zolgensma. Não tanto, eventualmente, daquilo que nós temos na avaliação da tecnologia, não tanto por superioridade terapêutica, mas por uma questão até da via de administração. Porque a via de administração do Nocirem é intratecal, é feita ao longo de um período, pelo menos 4 utilizações, se bem me recordo, e depois precisa de ser utilizado em função da evolução durante a vida da criança. Ora, o que nós temos vindo a ver é não só evolução destes medicamentos sob o ponto de vista, obviamente, possivelmente da sua eficácia, admito que sim, mas também da sua segurança em termos da administração, porque é diferente uma administração, uma infusão única, ou até o Risperidone agora, que é via oral. Portanto, a evolução faz de uma maneira incremental e às vezes com saltos até bastante significativos. Por isso, é natural que, passado 2 anos numa doença destas, com o que se está a aprender hoje é bastante, a médica tenha, para mim pareceu-me bastante natural, que a médica tenha identificado uma criança tão pequenina, eu estou à procura dos 2 meses, mas eu tenho que confirmar isto, estou a fazer contas de cabeça por causa do tempo que ela levou a chegar a nós, desde que nasceu, é naturalíssimo que a médica, pareceu-nos a nós, advogasse um tratamento que não precisava de uma administração intratecal. Certo? Pronto. No entanto, questionada, quando eu digo questionada, durante a conversa que tivemos sobre o benefício da terapêutica Nocirem, que eu recordo foi feito também pelas meninas de que falamos hoje, e por outras crianças, foi inequívoca de que, naturalmente, que tinha benefício e que era, aliás, acabou por optar, como lhe digo, porque já estávamos tão a correr contra o tempo, acabou por optar pelo Nocirem e ficando em aberto
a possibilidade de, depois da primeira administração, para não atrasar mais o processo, administrar-se os Zolgensma. Portanto, daquilo que eu lhe consigo dizer, não sendo médico, e muito menos neuropediatra, que isto é mesmo uma área muito específica, onde há uma grande assimetria de informação, aqui não está em questão, digamos, se eu percebi a sua pergunta, está em questão que a médica, com aquilo que sabia à data em 2023, com a informação que tinha, fazendo parte de ensaios clínicos multicêntricos e sendo uma das maiores peritas a nível mundial, entendeu que se pudesse ter acesso aos Zolgensma de imediato, seria preferível por várias razões. Não apenas pela eficácia, porque elas são mais ou menos, enfim, sobreponíveis, mas acima de tudo porque era mais simples, a uma criança tão pequena, uma administração intratecal, e também por causa da periodicidade das administrações, que é uma coisa que nós valorizamos muito, não é, nestas áreas. Portanto, o que eu lhe posso dizer é isto. Eu não lhe consigo, porque não consigo mesmo, com os dados que tenho, eu não lhe consigo falar da avaliação clínica que foi feita das outras duas meninas. Não consigo, não tenho dados para isso. Primeiro, não sou médico. E depois, nunca foi esse o alvo da nossa auditoria. Como lhe digo, a auditoria foi feita ao processo. Não foi uma auditoria clínica. Não foi uma auditoria de clínicos em relação a outros clínicos. Se deviam ter dado, se não deviam ter dado. Não foi nada disso. Foi uma auditoria ao processo. E, portanto, o que lhe posso dizer, basicamente, é isto. É que a criança, que durante o tempo em que estive à frente do Conselho, foi tratada com um medicamento que mais rapidamente conseguimos dar-lhe, que clinicamente foi prescrito, porque ele teve que ser prescrito e colocado, teve que ser, não é? E que ficou sempre à disposição da médica e do serviço de pediatria a possibilidade de avançarmos para os Zolgensma ou para outro medicamento que fosse necessário, como o Risperidone agora, não é? Bom, eu estou aqui a ver uma notícia, mas não sei se está certo ou não, diz que a criança teria 1 mês. Pronto, eu estava a dizer 2 meses, mas pronto, era muito pequenina, sim. Mas pronto, causa-me alguma estranheza que efetivamente numa criança de 1 mês tenha sido feita uma outra escolha, mas pronto, é como lhe digo, também não sou médica. Queria só colocar-lhe uma última pergunta, porque já estou no limite, já ultrapassei o meu tempo. Não sei se recorda quando, ou se foi na altura em que era Presidente ainda do Conselho de Administração, quando é que as gêmeas tiveram alta? Eu vou-lhe dizer porque é que faço esta pergunta para atalhar caminho. Basicamente, alta médica. Isto porquê? Porque supostamente a família assinou a declaração de compromisso de residência e que os obrigava a ficar durante todo o período do tratamento em Portugal. Acontece que em 2024 a família acaba por intentar uma providência cautelar contra o hospital. Até mesmo terminar. Contra o hospital porque queriam ter uma consulta à distância, o que obviamente prova que não estavam a cumprir aquilo que tinha sido a sua declaração, o seu compromisso de manter em Portugal. E, portanto, o que gostaria de saber era quando é que o tratamento terminou efetivamente, se souber essa informação. Começo pela parte final, Sr. Deputado. Não sei quando é que o tratamento terminou, nem se terminou. Não sei porque, haveria pelo menos uma consulta subsequente, tanto quanto sai para janeiro, e eu já não acompanhei essa parte. Mas não faz parte desta auditoria, mas daquilo que, enfim, daquilo que são os registros em termos não é os registros, em termos dos critérios que a própria neuropediatria tem para neste caso, para doentes que precisam de estar em proximidade, a ideia que eu tenho, mas como lhe digo, não lhe posso confirmar isto neste momento, mas a ideia que eu tenho é que o critério não é no momento da alta, é no momento em que é feito, digamos, a indicação do medicamento e a prescrição, a garantia de que, mediante a administração, que, portanto, as crianças cumprirão. Eu não vi não vi a declaração, mas admito que é uma declaração que tem os tempos em que as pessoas têm que vir à consulta e que sabem disso, não é? Bem como lhe digo, a questão dos produtos de suporte, as cadeiras de rodas e outros produtos, que no caso de Santa Maria, não sei se noutros casos é igual, mas no caso de Santa Maria,
de acordo com o diretor, portanto, é uma determinação do diretor da Medicina Física e Reabilitação, os produtos de suporte são entregues diretamente aos doentes e, neste caso, tinha de ser aos seus familiares, porque as meninas não poderiam vir sozinhas. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi só porque não consegui perguntar tudo. É uma coisa muito rápida. Em determinadas audições foi aqui falada da possibilidade de a Presidência da República ter contactado um hospital, não se conseguiu identificar qual é que seria o hospital, mas para saber se havia listas de espera, para mencionar, eventualmente para saber o processo relativamente às gêmeas, como é que ele estaria ou não estaria. O que eu lhe queria perguntar era, de uma forma genérica e não sobre este caso em particular, se tem conhecimento de alguma situação em que a Presidência da República tenha feito contactos para o Hospital de Santa Maria para saber o andamento de algum processo específico. E depois gostava de lhe perguntar, porque ainda há pouco disse também que a referenciação é sempre um ato clínico e, portanto, partindo dessa afirmação, hipoteticamente, esta referenciação, no caso específico aqui sim das gêmeas, nunca poderia ter ocorrido por indicação da Secretaria de Estado da Saúde. Era só estas duas questões. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer efetuar mais uma pergunta. Não? Nesse caso, Sra. Ministra, pode responder a estas últimas perguntas e será as últimas. Obrigado. Muito obrigada. Sr. Presidente, mais uma vez, não tive nenhuma evidência de espécie nenhuma de nenhum contacto da Presidência da República que tenha sido feito. Desculpe. Não, é isso. Sobre qualquer caso, sobre nenhum caso, nem verbal, nem oral, perdão, nem por escrito, nada. Relativamente à questão da referenciação, sim, quer dizer, a referenciação é um ato clínico, no fundo, é digamos, uma indicação de que aquele doente deve ir para um determinado nível de cuidados e daí nós termos este modelo também para a atrofia medular espinal, que é, felizmente hoje temos o teste do pezinho com mais testes, mais indicadores, que nos permite detectar precocemente estas situações, mas esta referenciação, como digo, o processo está definido, não é? O processo está definido, exatamente. Não estou a dizer que não precisará de melhorias, eventualmente precisa, como eu já referi, mas pelo menos a questão da medicação, esse assunto está tratado no sentido que eles são todos disponíveis. Mas sim, a referenciação é um processo clínico e é feito de acordo com protocolos clínicos. Devo-lhe até dizer que se há uma área onde nós precisamos melhorar, eu tenho que assumir hoje essa responsabilidade, pela função que ocupo, é que as redes de referenciação em Portugal, enfim, muitas nunca foram sequer implementadas e essa é uma das matérias que nos diminui em termos de resultados potenciais em saúde, porque as redes de referenciação e os centros de referência, sabermos onde é que podemos tratar o quê de acordo com a complexidade, é fundamental em termos de qualidade, porque não basta acesso, não é? Quer dizer, o acesso é determinante, mas também convém que seja no sítio certo para podermos ser tratados com, digamos, a qualidade que é exigida a qualquer cidadão.